Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 100 poemas e mensagens meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A mensagem de hoje intitula-se Inteligência Artificial. Você está sendo monitorado. E trata de 3 assuntos que são da maior importância para entendermos melhor o complicado mundo atual. Primeiro, o que é inteligência artificial? Segundo, o que é Big Data? E terceiro, o que é algoritmo? Talvez vocês já dominem o significado destes termos e expressões, mas a abordagem que faremos aqui é baseada em parte no livro 21 lições para o século XXI, do escritor israelense Yuval Noah Harari. O livro é um best-seller mundial e seu autor trata do assunto com muita autoridade. Vale a pena vocês me honrarem com alguns minutos de sua atenção. Vamos lá então. Primeiro item. Que é inteligência artificial? É a inteligência semelhante à humana, exibida por mecanismos ou por software. A inteligência artificial move máquinas que percebem o ambiente e tomam atitudes que aumentam suas chances de sucesso. Apenas recentemente, com o surgimento do computador moderno, é que ela ganhou condições para se estabelecer como ciência integral com metodologia própria. Algumas vantagens da inteligência artificial. 1. Redução de erros em relação aos seres humanos. 2. Aplicação muito diversificada, desde GPS até correção ortográfica. 3. Superação das limitações do homem, podendo realizar trabalhos difíceis que os seres humanos não suportam. 4. Execução de trabalhos sem pausa. Máquinas com inteligência artificial não ficam cansadas, distraídas ou entediadas, nem precisam de licença médica, férias ou 13º. Há algumas desvantagens da inteligência artificial. 1. O custo de sua produção é muito alto, o que se deve à complexidade e dificuldade de manutenção. 2. Não é desenvolvida a ponto de atuar de forma criativa como o cérebro humano. 3. Tende a substituir as atividades humanas em larga escala, gerando ao mesmo tempo fascínio e medo entre os seres humanos. Médicos de inteligência artificial são os que monitoram os pacientes, empregando essa nova conquista da ciência, assim como hoje se monitoram presos em liberdade condicional por meio de tornozeleiras eletrônicas. Se a Organização Mundial de Saúde identificar uma nova doença, ou se um laboratório produzir um novo remédio, é quase impossível atualizar todos os médicos humanos no mundo quanto a esses avanços. Em contraste, mesmo que haja 7 bilhões e meio de médicos de inteligência artificial no mundo, cada um monitorando a saúde de um único ser humano, ainda se poderá atualizar todos eles numa fração de segundo, e todos serão capazes de dar uns aos outros informações quanto às novas doenças ou remédios. Seres humanos não são máquinas e não podem ser conectados entre si. Quando 2 motoristas, por exemplo, se aproximam do mesmo cruzamento, eles podem comunicar erroneamente suas intenções de direção e colidir. Mas,
Carros com inteligência artificial, ao contrário, podem ser conectados entre si. Quando dois deles se aproximam do mesmo cruzamento, eles não são duas entidades separadas, mas uma só, e as probabilidades de colidirem são muito menores. À medida que, através de sensores biométricos, mais dados fluírem de seu cérebro para as máquinas inteligentes, ficará mais fácil para as corporações e agências do governo conhecer você, manipular você e tomar decisões por você. Considere, por exemplo, o que os regimes ditatoriais que existem hoje no mundo poderiam fazer com essa nova tecnologia. No futuro, esses regimes poderiam exigir que cada cidadão portasse um bracelete biométrico ou um chip implantado na pele para monitorar tudo o que você faz ou diz. Se você olhar na rua para um grande retrato do ditador local e os sensores biométricos detectarem sinais indicadores de raiva, amanhã você poderá acordar num campo de concentração. Segundo item, que é Big Data. Em tecnologia da informação, é uma quantidade de dados quase inimaginável, criados e armazenados globalmente e que são de grande valor para a ciência e a economia. No campo comercial, os manipuladores desses dados conseguem extrair dos consumidores tudo o que precisam saber para aumentarem suas vendas. O diferencial do Big Data está justamente atrelado à possibilidade de cruzar-se esses dados por meio de diversas fontes para se obter respostas rápidas e preciosas. Empresas de tecnologia, como a Netflix e a Spotify, utilizam de Big Data para definir as preferências dos seus usuários e fornecer a eles conteúdos mais individualizados, assim como no Big Data se baseiam também as ferramentas de propaganda do Facebook e do Instagram, pois correlacionam dados dos usuários nas redes sociais com suas preferências de consumo e serviços. Antigamente, a terra era o bem mais precioso do mundo. Na era moderna, máquinas e fábricas tornaram-se mais importantes que a terra. Contudo, no século XXI, as informações armazenadas pelo Big Data vão superar tanto a terra quanto a maquinaria como o bem de maior valor. A corrida para obter esses dados já começou, liderada por gigantes como Google e Facebook. Eles capturam nossa atenção, fornecendo-nos gratuitamente informações, serviços e entretenimentos, e depois revendem nossa atenção aos anunciantes. Ao captar nossa atenção, eles conseguem acumular imensa quantidade de dados sobre nós, o que vale mais do que qualquer receita de publicidade. Nós não somos seus clientes, nós somos seus produtos. Terceiro item, que é algoritmo. Em computação, é uma série de passos necessários para realizar determinada tarefa ou resolver um problema específico. Imagine que você esteja lendo uma receita de bolo. Se entender bem as instruções e realizar corretamente a tarefa, seu bolo ficará delicioso. O algoritmo é essa receita inserida na memória do computador. Um uso bem astucioso dessa ferramenta foi descoberto há pouco tempo no Reino Unido, em que algumas companhias aéreas foram acusadas de usar algoritmos para separar passageiros que normalmente viajariam juntos. Segundo a investigação,
a prática visava a forçar os familiares a pagar pelo privilégio de sentar-se em assentos próximos, visto que assentos escolhidos são mais caros. Na hora da compra da passagem, o algoritmo identificava passageiros que têm o mesmo sobrenome e os separava em assentos distantes. O algoritmo de busca do Google tem um gosto muito sofisticado no que concerne a classificar as páginas de vendedores de sorvete na internet. E os vendedores de sorvete mais bem-sucedidos do mundo não são os que produzem o sorvete mais gostoso, mas sim os que o algoritmo do Google coloca no topo da lista. Quando você estiver navegando na internet, assistindo a vídeos no YouTube ou lendo mensagens nas suas redes sociais, os algoritmos vão discretamente monitorá-lo, analisá-lo e dizer à Coca-Cola, por exemplo, que se ela quiser lhe vender alguma bebida, melhor seria usar o anúncio de um homem sem camisa e não o de uma garota sem blusa. Você nem vai saber que está sendo espionado, mas eles saberão, e essa informação valerá bilhões. Inteligência artificial. Você está sendo monitorado. Nós falamos há pouco do uso maquiavélico que os ditadores poderão fazer dos dados biométricos de sua população. Para os verdadeiros intérpretes das profecias bíblicas, o uso político com viés satânico desses dados não causa surpresa. Jesus já deixou lavrado há 2000 anos no Apocalipse que, abre aspas, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a besta faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Fecha aspas. Essa marca, aplicada pela besta, pode muito bem ser um bracelete biométrico ou um chip implantado na mão ou na testa da pessoa. Já estamos vendo os sinais de tudo isso no mundo. E tudo poderá começar a acontecer dentro de muito pouco tempo. É isso que eu queria lhes dizer. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.